Boa noite. A greve dos trabalhadores da Codesave chega ao 15º dia. Hoje teve protesto dos funcionários na porta da empresa. Os trabalhadores se reuniram em frente à sede administrativa da Codesave no centro de São Vicente. Eles bloquearam a entrada dos funcionários na empresa. Os manifestantes também interditaram uma das pistas da Rua Martim Afonso. Os carros tiveram dificuldade para passar. Tá tudo atrasado, gente, tudo atrasado. Fatura, conta de luz, conta de água. A coisa de benefício que eu tenho é só que eu não pago aluguel. Mas o pior que eu tenho é a minha filha, que tem lúpus e não é fácil. O tratamento dela todo em São Paulo. Como que eu vou arrumar dinheiro para levar essa menina para São Paulo? Me diz como. Este foi o 15º dia de greve dos mais de 1.000 funcionários da Codesave, empresa que faz a coleta de entulho e a limpeza em São Vicente. A categoria protesta contra a demissão de 108 trabalhadores, a falta de propostas de reajuste salarial, o não pagamento de benefícios e o atraso do salário de junho. Ontem, eu estava em São Paulo, o prefeito me ligou e eu vim fazer uma conversa com ele e ele me garantiu que manda uma proposta até meio-dia. Então vamos aguardar essa proposta dele, né, para ver se é viável ou não. Enquanto isso, nem é preciso dizer como continuam as ruas da cidade. As imagens mostram tudo. A Codesave enviou uma proposta aos funcionários. Afirmou que vai efetuar o pagamento do salário de junho para todos os trabalhadores até o dia 30 desse mês. Até sábado irá entregar as cestas básicas. Serão pagos também o Vale Transporte e o convênio médico. A empresa se comprometeu ainda a manter todos os empregos. A Codesave, porém, quer a suspensão por 6 meses do Vale Alimentação, embora vá quitar o benefício atrasado do mês passado. A categoria está reunida em assembleia neste momento para dizer se aceita ou não as condições propostas pela empresa. Os 4.000 estivadores de Santos e região, tanto avulsos quanto vinculados, farão greve de 48 horas entre as 7 da manhã do próximo sábado e o mesmo horário da segunda-feira. A decisão foi aprovada pela categoria em assembleia que aconteceu hoje. A estiva pede reposição inflacionária de 11,87% nos vencimentos e nos benefícios sociais e aumento real de 10%. As empresas que compõem a Câmara de Contêineres do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o SOPESP, informam que estão em pleno processo de negociação com o percentual com o Sindicato dos Estivadores. Você já deve ter visto fios pendurados quando caminha pelas calçadas da região. O cenário comum é perigoso e pode até levar à morte. Não é preciso procurar muito. Só no bairro do Boqueirão, em Santos, encontramos vários fios baixos. Na esquina do Canal 4, com a rua Lobo Viana, este cabo chegava até o chão e muita gente passava bem perto. Os pedestres reconhecem que é difícil prestar atenção nisso. Não dou a mínima atenção, viu? Nem olho para cima. Se estiver na frente, com certeza eu vou ver, mas de olhar, prestando atenção nesse detalhe, realmente, você falou uma coisa que eu nunca prestei atenção mesmo. Este professor de engenharia elétrica explica que os postes de energia carregam fios de diferentes tensões. Nós temos os cabos de alta tensão, né, que ficam na parte superior do poste. Depois nós temos a parte de baixo, cabos de baixa tensão e ainda cabo de telefonia e de TVs a cabo. É isso que a gente tem na fiação que passa pela via pública das cidades. Enquanto estão lá no alto, os fios de maior tensão não oferecem risco. O problema é quando a ventania ou acidentes atingem os postes. O choque é eminente, né? A resistência do corpo humano cai muito quando nós estamos molhados, né? Então o choque é muito mais intenso. Aconteceu recentemente de um cabo de alta tensão cair em cima de veículos. Por que as pessoas morreram? Porque elas tentaram sair da blindagem do carro. Então, quando você está dentro de um veículo e tem esse problema de uma queda de cabo em cima do veículo, é permanecer lá até que esse evento acabe. Qual evento? Dessa corrente elétrica, essa tensão que está tentando ir para a terra, né? Então, o que acontece? Na hora que o fusível queima, então aí cessa o evento, cessa essa tensão. Aí você pode retirar a pessoa do veículo.
Vale destacar que os fios de telefonia e TV a cabo não conduzem eletricidade. Em nota, a CPFL, concessionária responsável pelo abastecimento de energia na região, diz que faz manutenção frequente da rede e divulga um telefone para a população denunciar problemas, como os que vimos aí na reportagem. Anote o número: 0800 010 2570. 0800 010 2570. O Curta Santos abre inscrições para filmes de todo o país. Os detalhes com a repórter Jéssica Santos. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto. As 30 obras escolhidas serão exibidas durante o festival, que acontece de 26 de setembro a 2 de outubro e também em salas de cinema e espaços culturais da região. E para falar mais sobre o festival, eu converso agora com o diretor Ricardo Vasconcelos. Ricardo, quais são as novidades da 14ª edição do Curta Santos? Além das inscrições estarem abertas para 3 modalidades, que é Mostra Olhar Caiçara, que é a mostra aqui da região de filmes, curtas-metragens produzidos aqui na região. Nós teremos também a Mostra Olhar Brasilis para curtas-metragens produzidos do Brasil inteiro e a mostra Videoclipe Caiçara para videoclipes produzidos na nossa região. Nós teremos, além dessa mostra competitiva, outras mostras paralelas para criança, para universitários. Teremos espaços não só aqui no centro da cidade ou na praia, mas também na zona noroeste. Então eu convido todo mundo que aí tem um filme aí a ser exibido, que já está preparando, finalizando, ou um videoclipe, que inscreva no Curta Santos. As inscrições vão até o dia 5/8 e podem ser feitas pelo nosso site, www.curtasantos.com.br. É de graça e é feita online. Espero vocês lá no Curta Santos. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Um show em prol da solidariedade. Assim foi a apresentação ontem à noite no Sesc. A atividade fez parte da Ação do Coração. O público doou quase 1 tonelada de alimentos. Mais de 30 artistas da região em apoio à Ação do Coração. Lobão, Didi Gomes, Anderson Vilaverde, Serginho Zimbauê e Edinho Ribeiro foram apenas alguns dos músicos que participaram. Esses artistas vieram para exaltar o amor. E é tão bonito porque é uma doação deles. Eles estão doando aquilo que eles têm de mais precioso, que é a sua voz, é a sua habilidade com o instrumento, em favor de uma causa tão bonita que é doar amor. A gente vem ao mundo para ajudar as pessoas. Eu acho que cada um se entendesse isso, a humanidade seria um pouquinho melhor. O Teatro do Sesc em Santos estava lotado. Para assistir ao espetáculo, foi necessário doar 1 quilo de alimento e quase 1 tonelada foi arrecadada. Os mantimentos serão encaminhados para os fundos sociais de solidariedade da região. Em tempos de crise, a maior crise não é a falta de dinheiro, a maior crise é a falta de amor. Porque se você tem amor, você divide o alimento. Se você tem amor, você divide o agasalho. E eu acho que a nossa cidade, Santos em particular, bem como a Baixada, está dando um exemplo lindo para o mundo de doação de amor. Um coração de tecido faz um coração de verdade melhor. Faz bem para quem faz, porque mentaliza o bem, e faz bem para quem recebe, porque recebe essa energia do bem. O projeto Ação do Coração existe desde 2012 e homenageia o ator santista Eduardo Furquini. Milhares de pessoas confeccionam corações de tecidos de diversas cores e tamanhos, todos recheados de boas intenções, que são distribuídos sempre no dia 2 de agosto na Praça Mauá, no centro de Santos, data que Eduardo Furquini faleceu. Você vê tanta gente mobilizada pro bem, é isso. E é isso que a gente tem que fazer, porque o crime é organizado. Então o bem precisa se organizar. E quando o bem se organiza, os exemplos estão aí. Agora, nesse minuto, tem uma pessoa fazendo algo de bom em algum lugar. Este ano, a campanha ganhou uma canção especial, que simboliza esse ato de amor e solidariedade ao próximo. A música foi composta por Tiago Lopes.
todos os artistas que estavam no show gravaram o vídeo. Me ensina a sonhar, me ensina a cantar, a melodia que vem do coração. A ideia é essa, é juntar as pessoas para contagiarem outras pessoas a agirem com essa gratidão do coração, de doar alimentos, de doar seu tempo, sendo voluntário em diversas áreas e motivando essas pessoas para onde elas estiverem, no bairro ou até mesmo sendo voluntário nas oficinas da Ação do Coração. A melodia que vem do coração. Foi lançada hoje em Santos a primeira fase do Cadastro Estadual de Museus do Estado de São Paulo. Esperada há décadas pelas entidades culturais, a medida tem por objetivo integrar e valorizar as instituições já existentes. Essa fase do projeto, que começa com o cadastro das instituições, acontece na Baixada Santista, porque, de acordo com a coordenadora do Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, o CISEM, a região tem uma grande importância histórica. Reúne um conjunto muito importante e diversificado de museus, né? Então tem Museu de Arte Sacra, tem Museu do Café, tem Museu do Porto de Santos, né? Com vinculações diferentes, também alguns vinculados ao município de Santos e demais municípios da região e alguns com outras vinculações privadas. De acordo com um levantamento informal da Secretaria de Cultura do Estado, a Baixada Santista tem 25 museus. O objetivo do cadastro não é somente registrar oficialmente essas instituições, mas coletar todas as informações sobre essas entidades e oferecer diretrizes técnicas. O que nós precisamos ter no museu? Não é só abrir uma porta e colocar um funcionário. Então, nesse sentido, esse conjunto de parâmetros, além de eles propiciar à própria instituição, o museu, a sua orientação técnica, no sentido do seu aprimoramento das suas práticas, né? Mas também sinaliza para o poder público municipal as ações estruturantes que eles devem adotar para a melhoria dos museus. Todos os museus podem se cadastrar até o dia 13 de agosto no site do CISEM. A expectativa é que as informações estejam disponíveis para a população no ano que vem. Além da explicação de como deve funcionar o cadastro, houve também discussões entre articuladores culturais da região sobre as necessidades dos museus na Baixada Santista. Para esta representante do coletivo Orla Cultural, o maior desafio dos museus é atender às exigências técnicas do cadastro estadual com poucos recursos financeiros. São 93 parâmetros que vão estar falando sobre tudo isso. Eu tenho que ter um livro de tombo, eu tenho que ter um inventário do meu acervo, eu tenho que ter a segurança, quem cuida, quem protege, né? Eu tenho que ter uma portaria, uma recepção. Então tem uma série de situações que você, no questionário que está sendo disponibilizado no CISEM, você tem ali para responder. E aí a gente vai ver em que situação o seu museu está, se você está apto ou não. Para o diretor executivo da AGEM, o cadastro e a integração entre os museus pode ajudar a conseguir verbas das prefeituras através do Fundo Metropolitano. Apresentando um bom projeto, com boa justificativa, ele entra plenamente no aspecto cultural e turístico, aí, com possibilidade grande, sim, da gente poder colaborar. Eu vou propor aos coordenadores para que a gente faça uma reunião na próxima Câmara Temática e tentar apurar um pouco melhor isso, quem sabe. Para explicar mais sobre esse assunto, nós recebemos a representante do coletivo Orla Cultural, a Beatriz Massuneto. Beatriz, boa noite, obrigado, viu, por participar conosco aqui. Qual foi o saldo do encontro, Beatriz? Obrigado pelo convite. Foi muito positivo, né? Foi uma oportunidade de divulgar esses 25 museus nas nossas 9 cidades e apresentar que, além da nossa bela paisagem e cultural e também natural, nós possuímos uma grande riqueza que é o histórico e a história da região, o que muita gente desconhece. Por quê? Eu acho que essa deve ser uma das prioridades de vocês, inclusive, que é, de alguma maneira, chamar mais a atenção, né, para os museus. Porque a gente sabe que a cidade, particularmente Santos, particularmente,
tem uma história riquíssima, né? Nós temos lá um centro histórico riquíssimo. Sim. Mas é difícil, às vezes, atrair as pessoas, né, para esses locais. Então, os museus, eles têm uma história muito linda para ser contada, mas assim, tudo parte de uma questão de educação patrimonial, né? É interdisciplinar a parte de educação, um trabalho junto com as escolas. A gente tem também divulgar esses museus. A gente percebe que muitas pessoas não conhecem os museus das regiões, né? Só em Santos temos por volta de 11 museus. Será que todas as pessoas conhecem esses 11 museus? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, é necessário que os gestores públicos e os agentes culturais, eles comecem a participar de uma maneira mais proativa, divulgando isso ao grande público. Isso muda com esse sistema unificado, Beatriz? Sim, o cadastro. Quer dizer, qual é a função desse cadastro? Ele vai servir para divulgar mais os museus em outros locais? Quer dizer, o que muda na atual situação dos museus hoje? Certo. O cadastro, ele é um planejamento do grupo da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para, através de critérios e parâmetros, qualificar esses museus, ou seja, seriam níveis, nós vamos ter níveis básicos, intermediários e avançados, que vão analisar museu cada caso para ver se eles estão se adequando. Aquilo que a profissional falou na matéria. Criou-se regras aí de padronização dos museus, quer dizer, eles vão ser caracterizados por níveis. Isso, e aí através disso, você, por exemplo, um museu de pequeno porte, que atenda a alguns critérios básicos, ele vai concorrer a leis de incentivo, as quais vão estar mais dentro daquele edital que ele vai concorrer. Então, por exemplo, isso não é garantia de verbas para os museus. Olha, veja bem, se eu tenho um museu de grande porte, vou colocar aqui um MASP. Porque me parece que esse também é sempre a maior dificuldade, não é, Beatriz? Sim. Quer dizer, verbas para você também. Porque para você atingir, por exemplo, esses parâmetros que estão sendo colocados, como nós vimos ali na matéria, e não são poucos, quer dizer, você também precisaria, obviamente, de recursos para, de alguma maneira, tentar atingir esses níveis. Não, mas veja bem, vamos pensar assim, 93 parâmetros é no total. Sim. Agora nós vamos começar com poucos parâmetros no sistema básico. E aí vai ver, assim, 3 pilares, acervo, gestão e comunicação. Aí, se você atende pelo menos 2 ou 3 parâmetros nessa parte básica, você já tem a chancela de que você passou no básico. E aí você pode concorrer a um edital para melhorar o seu acervo. Não tem uma reserva técnica, então agora eu vou poder concorrer com um museu de pequeno porte. Eu não vou mais concorrer com o MASP, não vou mais concorrer com a Pinacoteca. É uma coisa mais justa, vamos dizer assim. Mais equilibrada. Mais equilibrada, exatamente. A concorrência vai se equilibrar por esses níveis. De acordo com os níveis, isso. Quais são os próximos passos agora, Beatriz? Olha, o Grupo Orla Cultural já existe por volta de 4 ou 5 anos. Os próximos passos é sensibilizar as gestores. O Grupo Orla Cultural cuida especificamente de museus, é isso? Ele é um coletivo de museus. De museus. De museus, que atende essas 9 cidades. E a gente se reúne mensalmente fazendo essa troca. Só te interrompendo, quantos museus tem na nossa região, sabe? Existe número? Tem um 11 museus. 11 museus. Nas 9 cidades da região metropolitana? Não, isso só em Santos. Em Santos, tá. Imaginei. Isso. Aí fora as outras 9, né? Então, assim, primeiramente, nós conseguimos, através de um apoio do CISEM, atender 5 cidades com 15 museus. Aí, através de uma peça publicitária, um folder, nós conseguimos trazer mais gente para o grupo e hoje somos 25 museus. E nós nos reunimos cada vez em um município, em um museu, fazendo esse intercâmbio, essa troca entre os museus. O próximo passo é o quê? Sensibilizar esses gestores, principalmente conselhos de cultura, secretários de turismo, porque nós achamos que museu ele agrega não só a educação, mas turismo sim. Claro. Porque se você tem um museu que ele é atrativo, que ele oferece ação educativa, que ele está sempre se atualizando com novas exposições, você vai atrair público, naturalmente o público vai visitá-lo e todo o seu entorno vai ser beneficiado. E isso também pode ser uma fonte geradora de recursos para o museu, né?
Com certeza. Porque a maioria dos museus que eu visitei são pagos. Né? Existem aqueles que você não paga, sim, mas a grande maioria existe lá uma taxa que você, né, paga para conhecer o museu, que é uma fonte de recurso até para o próprio museu. Você acha que com tudo isso que está acontecendo, a busca de recursos vai se tornar mais fácil e esses novos recursos chegando, vai ser possível, por exemplo, melhorar o sistema de segurança desses equipamentos para que não ocorram casos como esse agora que a gente teve lá no Mosteiro, né, no Museu de Arte Sacra, por exemplo, então, que teve obras roubadas, inclusive? Isso é uma questão muito importante, porque a gente tem que entender que museu, ele na verdade, ele não é visado para dar o lucro. Ele é um equipamento de formação e cultura. E os nossos gestores precisam entender que investindo em museu e a cadeia turística, ele vai ter o seu retorno. Porque, por exemplo, nós temos muito turismo de cruzeiros marítimos, a gente tem, é uma cidade, todas as cidades são balneárias, então, se eu tenho mais atrativos turísticos e culturais na cidade, eu vou ter mais gente que vai ficar na minha cidade, eu vou movimentar a parte de restaurantes e as pessoas vão gastar mais, vou gerar mais emprego, enfim, tudo ao redor melhora. Um exemplo rapidinho, Inhotim, uma cidade chamada Brumadinho. Sim. Ela era subsidiada por cachaça e água mineral. Depois que foi implementado o Instituto Inhotim, a cidade está movimentadíssima. Então, assim, apostar em museu é uma gestão estratégica para o gestor. E o que nós queremos com o Grupo Orla daqui para frente é uma associação. Através dessa associação, sim, a gente teria um fundo, uma dotação orçamentária, para que a gente pudesse, inclusive, sanar alguns problemas de segurança de acervo. Através de segurança patrimonial, através de cuidado com o acervo, reserva técnicas, tudo isso nós conseguiríamos resolver de uma maneira mais coletiva. Beatriz, espero que vocês atinjam todos esses seus objetivos, que são os próximos passos aí, que eu sei que não é fácil, até porque a cultura não é uma prioridade no nosso país, lamentavelmente. Exatamente. Né? Tanto é que vocês estão há décadas esperando por isso, mas espero que realmente daqui para frente a coisa se agilize mais. Agradecer aqui a Beatriz Massoneto, do Coletivo Orla Cultural. Muito obrigado, viu, Beatriz? Uma boa noite para você. Boa noite. E para continuar no assunto museus, o de Arte Sacra, que nós citamos aqui, que sofreu um assalto há 2 semanas, permanece fechado para visitação, ao contrário do que havia sido divulgado pela Diocese de Santos. O equipamento cultural reabriu apenas na última segunda-feira para celebrar o Dia de São Bento, que é padroeiro da instituição. O acervo está sendo readequado e não há ainda a previsão de reabertura. Hoje é Dia Mundial do Rock. Em Santos, uma programação especial foi preparada para homenagear o gênero. O estilo se firmou no sul dos Estados Unidos durante a década de 50 e nasceu da mistura do blues, country e jazz e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Para celebrar a data, uma sessão no cinema. Foi como se fosse um esquenta para o Dia Mundial do Rock. E para as pessoas que vieram aqui, o som alto das guitarras e as batidas fortes significam mais que um ritmo. É um estilo de vida. Acordo ouvindo, se eu tiver que dar um trato no apartamento, sim, no escritório eu estou ouvindo sempre. É o que faz a gente respirar melhor até. O que o rock representa na sua vida? Tudo. Desde a infância eu assisto, escuto tudo que representa o rock. Não consigo ficar, né, sem escutar música, escutar rock. Por fato também de eu ser músico, isso representa bastante na minha vida. Eu gosto, é um lazer e procuro sempre estar perto, principalmente do Iron Maiden, que foi o que me introduziu no mundo do heavy metal. O documentário contou a história do início do heavy metal e da banda, que se destacou na década de 80 e que faz sucesso até hoje, Iron Maiden. Os organizadores da sessão, Vladimir Cruz e João Fera, escolheram o filme a dedo. É a história das bandas de heavy metal, porque surgiram, mas fala do Iron Maiden, que foi a banda que difundiu, foi a banda mais conhecida. Não estou falando que é a melhor, todas são boas, mas é a mais conhecida que enche estádios, né? É difícil uma banda encher estádio, então é uma coisa de outro planeta mesmo. Não bastasse a comemoração mundial, Santos tem o Dia Municipal do Rock. Foi aprovada uma lei em dezembro de 2011 e desde então
13 de julho também é o dia do rock na cidade. E com tantos roqueiros, Santos tem programação a semana inteira. Até domingo tem mais filmes em cartaz. Sexta, sábado e domingo a gente vai ter exibição de 3 documentários. Um que é sobre a loja Woodstock, um que é da sexta-feira, no sábado o sobre a Casa Noturna Madame Satã e domingo o documentário da banda Vulcano. Os 3 de graça na Cinemateca de Santos.